Olá, amigos. Meu nome é Camila, estou aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje gostaria de conversar um pouquinho a respeito do nosso anjo da guarda ou espírito protetor. Anjo da guarda, espírito celeste que se crê velar sobre cada pessoa, afastando-a do mal e inclinando-a para o bem. Anjo custódio, espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao seu protegido. O espírito encarregado da missão de nos orientar pelo caminho do bem, conforme registrado em O Livro dos Espíritos, nas questões 489 a 521, chama-se Anjo da Guarda. É oportuno esclarecer algo sobre os anjos. Propriamente ditos, são os espíritos puros. Assim, concluiu-se ser Jesus um anjo, e todos nós o seremos em um futuro distante. Não são seres à parte na criação, tampouco foram criados perfeitos. O uso da palavra anjo para designar o protetor, o guardião, deve-se ao fato do entendimento vulgar emprestado a esse vocábulo, ou seja, o de uma entidade de boa índole, voltada única e exclusivamente à prática do bem. O espírito a nos guardar, embora não seja um anjo da acepção rigorosa da palavra, já trilhou uma boa parte do caminho previsto que todos nós percorremos, e é necessariamente um espírito de ordem mais elevada em comparação à nossa, apto a nos fazer entender por meio de conselhos, usando corriqueiramente o recurso da intuição. Qual o caminho tomar, ou qual melhor opção escolher nos momentos de dúvida e nas horas graves em que nos encontramos na jornada evolutiva. Uma ajuda significativa para espíritos como nós, ainda vacilantes e hesitantes na compreensão dos bons propósitos de Deus, quando ainda insistentemente buscamos atitudes e metas diversas daquelas consoantes à ordem divina. A missão do espírito protetor é de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar na sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte e frequentemente o segue depois da morte, na vida espiritual e mesmo através de inúmeras existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. Não é um grande consolo para a nossa alma enfermiça saber que há seres superiores ao nosso lado, que estão ali para nos aconselhar, nos sustentar e nos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem? Esses espíritos se colocam à nossa disposição, por ordem de Deus, assim aos protetores familiares, os espíritos simpatizantes e que toma propriamente a responsabilidade de nos conduzir do nascimento à morte, o anjo da guarda. Basta apenas que tenhamos a humildade de pedir-lhes para nos auxiliar em todas as nossas dificuldades, que ainda estamos sujeitos nesse mundo de provas e expiações. Quantas vezes o conhecimento dessa verdade não nos salvaria dos maus espíritos? Quantas vezes nos ajudariam nos momentos de crise e de ansiedade? Os bons espíritos estão sempre nos secundando. Eles não precisam de trombetas para fazer notar. Basta apenas nos colocarmos em sintonia com eles, para recebermos os seus avisos salutares. Os avisos, contudo, não vêm como uma ordem, porque se assim fosse, delimitaria a nossa própria ação, o uso do nosso livre-arbítrio.
Essa doutrina deveria converter os mais incrédulos por seu encanto, por sua doçura, mas como a maioria das pessoas tem se tornado muito materialista, elas acabam se esquecendo das verdades mais simples. A existência dos anjos da guarda é uma delas. Os espíritos superiores dizem que a influência dos espíritos em nossa vida é maior do que podemos imaginar, porque em muitas ocasiões são eles que decidem por nós, sem que o percebamos. A influência dos espíritos pode ser vista de dois ângulos. De um lado, há uma nuvem de espíritos que nos conduz ao bem, do outro lado, uma nuvem de espíritos que nos conduz ao mal. Nós ficamos no meio deles, decodificamos as suas mensagens. A partir de um certo momento, tomamos uma decisão. Quem poderia afirmar com certeza que a decisão não tenha sido feita por eles? Os espíritos superiores afeiçoam-se pelas pessoas de bem ou aquelas que querem progredir e combater o mal. Os inferiores aproximam-se dos viciosos e dos rebeldes. A lei de Deus. Os bons espíritos fazem todo o bem possível e se sentem bem com as nossas alegrias. Eles, contudo, afligem-se com nossos males, principalmente quando não sabemos sofrer com resignação. As aflições dos bons espíritos são mais graves quando se tratam de causas morais. Para eles, os males físicos são passageiros. Numa crise, os bons espíritos reerguem a nossa coragem. Os maus incitam-nos ao desespero. Não faz muito tempo, vinculou-se um comercial televisivo em que de um lado havia a sugestão do diabo e do outro lado o do anjo da guarda. No meio desse tiroteio, a pessoa tinha que tomar uma decisão. Seguiram dos dois conselhos. É mais ou menos o que acontece com a influência dos espíritos em nossa vida. A única diferença é que o anjo da guarda está de guarda, ou seja, tentando nos proteger. O demônio só poderá chegar até nós se nos permitirmos, se abrirmos uma brecha na nossa mente. Caso contrário, ele nem chega perto de nós, nem se aproxima, pois não se forma um campo vibratório favorável a tal comunicação. Devemos ter sempre em mente que o anjo da guarda é um espírito protetor que quer o nosso bem e a nossa evolução espiritual. Às vezes parece que ele se afasta de nós. Precisamos verificar se o ocorrido não foi por nossa culpa, no sentido de nos afastarmos das suas sugestões e de suas inspirações. Lembremos-nos que, por princípio, os espíritos superiores nada forçam. Eles sempre nos deixam decidir por nós mesmos. Eles podem se afastar momentaneamente, mas nunca nos abandonam de todo. Assim, quando estivermos tristes, cabisbaixos, amargurados e desiludidos, fraquejando e duvidando, lembremos-nos dos espíritos protetores. E mais, quando estivermos felizes, alegres, satisfeitos, lendo os livros de sua predileção, exultantes com nossas ações corretas, dividamos essa alegria com eles, com esses incansáveis servidores, em um verdadeiro tributo de gratidão ao trabalho de amor que desempenham em nosso favor. Lembrando sempre, ninguém está desamparado. Em qualquer situação de desespero, podemos nos valer da prece para apaziguar a nossa mente conturbada. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, dá-nos algumas instruções sobre os mais variados tipos de preces. Em se tratando desse tema, transcrevemos uma delas, sobre os espíritos protetores. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas dessa vida. Dai-me força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito
que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência em relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que os perceba e confesse a mim mesmo. Humilhemo-nos ante os desígnios do alto. Valhamo-nos das sugestões dos nossos mentores espirituais. Muitas vezes o que nos parece um mal é um bem ulterior que ainda não somos capazes de perceber. Eu agradeço a todos que ouviram essa reflexão até o final. Muito obrigada e até a próxima.